Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como prometido no vídeo anterior, quem não assistiu ao vídeo anterior em que abordei sobre o fascismo italiano, assista por favor. Nesse vídeo eu falarei sobre o chamado neofascismo, o fascismo nos dias atuais. Tá? Nós temos visto que muitas pessoas têm colocado nas redes sociais contra o fascismo, mas afinal, o que é o fascismo hoje? Porque o fascismo hoje não é aquele mesmo que surgiu na Itália do século XX. Ele de fato existe, está entre nós, mas ele tem características diferentes. Tá? E aqui eu não vou usar ideias minhas. Tá? Para abordar esse vídeo, os principais pontos de como identificar o fascismo na sociedade de hoje, eu vou utilizar uma obra do famoso escritor Umberto Eco, filósofo italiano, referência, escreveu obras como O Nome da Rosa, entre outras obras belíssimas. Tá? Umberto Eco escreveu um livro falando sobre o fascismo e como identificá-lo nos dias de hoje, abordando sobre o neofascismo, que ele chama de urfascismo. Tá? Então, aqui, utilizando uma frase do Umberto Eco para iniciar esse vídeo, vou lê-la para vocês. O fascismo eterno ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Com isso, Umberto Eco destaca 14 pontos para identificarmos o fascismo no nosso mundo. Eu não vou falar de um por um aqui, eu fiz um resumo daquilo que é principal, desses 14 pontos, em como identificar o fascismo hoje. O primeiro ponto que Umberto Eco destaca do fascismo atual é a ideia do culto ao tradicionalismo, o culto à tradição. Aquela ideia de eu resgatar uma verdade absoluta lá do passado e passá-la de geração em geração. Eu não estou aberto para algo novo. Eu fico naquilo, no tradicional. Eu persigo, aquilo é a verdade absoluta, aquilo foi revelado num passado e eu continuo seguindo aquilo. Embora cientistas, pesquisas novas abordem uma outra visão, eu não admito. Eu me apego àquela tradição. Tá? Então o culto ao tradicional. Consequentemente, isso gera o quê? A rejeição ao que ele chama de espírito moderno. Tá? Rejeição ao espírito moderno, ao racionalismo. Os fascistas da atualidade, eles rejeitam a ciência. Eles rejeitam tudo que é novo. Eles se apegam àquele mundo que eles acreditam, àquela verdade que eles acreditam, e rejeitam tudo que é novo. Não importa se cientistas descobriram isso, não importa se sociólogos, historiadores dizem aquilo, isso não importa. O que importa é a verdade absoluta. Tá? Aquele famoso discurso de que as universidades estão cheias de comunistas, isso não importa. O que importa é a tradição, aquela verdade absoluta do passado. Outra característica, segundo Umberto Eco, do fascismo atual, agir antes de pensar. Não vamos ficar, mais uma vez, desvalorizando a ciência. Não vamos ficar debatendo, refletindo. O que importa é a ação. A teoria não importa. Vamos para a ação de uma vez por todas. Critica mais uma vez as universidades, ali eles ficam teorizando muito. Então, o importante é a ação. Vamos transformar, vamos mudar. O importante é a ação e não a teoria. Tá? Que mais? A xenofobia do mundo atual é uma característica do neofascismo, assim como o racismo. Por quê? Porque o fascismo não gosta do diferente. O fascismo não gostava e o neofascismo também não. Aquele que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, está fora. Esse não faz parte do clube. Tá? Então, o racismo e a xenofobia são características do neofascismo. E o Umberto Eco ele fala uma coisa muito interessante também, que segundo ele, o neofascismo encontraria um campo de atuação maior na classe média. A classe média, segundo Umberto Eco, é que aderiria ao fascismo. Não somente a classe média, mas principalmente a classe média. Por quê? Segundo Umberto Eco, a classe média é aquela classe frustrada. Tá? Por conta das crises atuais que o mundo vem vivendo, ela acaba sendo atingida. Ela vê cada vez mais aqueles que eram das classes mais baixas chegar mais próximo a ela, só que a classe média quer pertencer à elite. Então ela se sente frustrada. Então o fascismo ganharia mais força na classe média. Porque o fascismo, a gente não pode esquecer, é um movimento radical, mas que defende o capitalismo. Tá?
Então, teria um campo mais rico aí na classe média, segundo Umberto Eco. Também o neofascismo sempre busca um inimigo externo, essa procura de um inimigo, né, o fantasma do comunismo, ou são os imigrantes os culpados, sempre busca um inimigo externo. Tá? O fascismo, o neofascismo, segundo Umberto Eco. Assim como o fascismo anterior. O que mais que a gente pode afirmar, né? Também o neofascismo, assim como o fascismo, é extremamente nacionalista e antipacifismo. Porque se você for pacífico com o inimigo, né, você está compactuando com ele. Então o discurso do neofascismo também é violento. É nacionalista extremado e é violento também. Uma sociedade vista de cima para baixo, segundo Umberto Eco. E segundo Umberto Eco, outra parte que é muito interessante, ele fala do discurso armamentista. Ele fala que o neofascismo se nutre do discurso armamentista, porque aquela vontade de poder acaba sendo transferida, inclusive, para questões sexuais, e aí envolve questões até freudianas, né? Onde a arma é vista como um objeto fálico, né? Assim, o fascismo, o neofascismo acaba se tornando, inclusive, machista, um movimento machista, tá? Um movimento contra a homossexualidade, um movimento que se nutre do discurso armamentista, porque aqueles que nada conseguem fazer na sociedade se nutrem desse discurso. Toda essa vontade é transferida para as armas, toda essa virilidade, né, entre aspas, dos homens é transferida para as armas, tá? Então é muito interessante. E também o neofascismo cultua um líder, né? Defende um líder. Há um grande líder e esse líder representa a vontade comum da população. E para finalizar, sobre o neofascismo, ele destaca também a chamada novilíngua. Tá? O que é a novilíngua? Novilíngua, gente, é uma teoria elaborada aí pelo George Orwell no livro 1984, onde é criada uma nova linguagem, que segundo o Umberto Eco é característica do neofascismo, onde se restringe o vocabulário para que se possa pensar menos e começa a mudar o significado de tudo, começa a se inverter o significado das coisas, se nutre da mentira, das chamadas fake news hoje, se nutre da mentira, da inversão de valores, restringe o vocabulário, tá? Então, segundo Umberto Eco, essas características aqui que eu abordei para vocês representam o fascismo e nos ajudam a identificar o fascismo nos dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.